presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem no plenário e em suas casas, bom dia. No dia de ontem, nós aprovamos 2 projetos que se tornarão leis, assim que forem publicados, importantíssimos para a comunidade esportiva da nossa cidade, enfim, da nossa região, do nosso estado, por que não dizer do país, né, e até internacional, uma vez que Pelotas tem sido um celeiro de desportistas que, além fronteiras, têm levado o nome do nosso município. Depois de muito trabalho, e aqui deve-se fazer referência à equipe da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, particularmente a Superintendência de Desporto, e mais ainda na pessoa do Sérgio Ferreira, do Jean Pierre e do Paulo Gutierrez, houve um trabalho em conjunto durante praticamente todo o ano passado na elaboração desses 2 projetos, o ProEsporte e a requalificação, reestruturação do CMD, Conselho Municipal de Desporto. E durante o ano de 2014, então, com muitas reuniões da equipe da Secretaria, juntamente com o Executivo, e ainda todos os colaboradores que se dispuseram a participar da criação desses 2 projetos, aos quais tenho a honra e o prazer de ter participado, juntamente com todos aqueles que se dispuseram a isso. Foram muitos debates, foram muitas reuniões, em que associações desportivas, clubes, dirigentes, atletas, educadores, técnicos em desporto, professores, enfim, todos aqueles que se dispuseram, como eu disse, a participar desses 2 projetos, que são projetos de vida. Nós sabemos que o esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão da juventude na sociedade. Mas apenas o esporte não faz isso. O esporte tem que estar aliado à educação. O esporte e a educação, e aliás, nesse contexto, é importante que o desporto esteja juntamente com a Secretaria de Educação, em que pese muitas vezes se pensar que uma secretaria de esportes seria importante, mas se verifica que é muito bom ver a educação caminhando para e passo com o esporte. E, como eu dizia, então, foram muitas reuniões em que um polo, inclusive com o Polo de Desenvolvimento do Esporte no Rio Grande do Sul, criado pela Secretaria Estadual, em que também, com um fórum acontecido no ano passado, possibilitou muitas discussões, o que vai fazer, a partir da publicação dessa lei, que as associações, que os clubes e que atletas individuais possam buscar recursos para a possibilidade de fazer mais esporte, de fazer mais educação. Eu dizia que Pelotas é referência e é um centro, né, criador de desportistas, e se nós formos ver ao longo dos tempos, inúmeros atletas saem, né, se formam em Pelotas e saem de Pelotas para competir primeiro pelas escolas, pelos clubes, pelas associações, até individualmente, levando o nome de Pelotas e alcançando muitas vezes outras cidades, outros clubes, estados, enfim, inclusive países. O esporte aliado à educação possibilita que se transforme
a competição exagerada que o mundo globalizado tem feito com que as pessoas acirradamente se debatam, eu diria, o esporte faz com que a competição seja saudável e faça muito bem à vida dos jovens. O esporte ensina, como diz o lema olímpico, que o importante é competir. Mas competir não é se degladiar, competir não é brigar, competir não é usar artifícios para alcançar a vitória, porque a vitória, como o esporte e a educação ensinam, é muito mais do que apenas ganhar títulos. A vitória está em ganhar condições de fazer a vida. E o esporte cria líderes, o esporte ensina a perder e a ganhar. E na nossa vida é muito importante saber perder e saber ganhar. Mas saber perder e saber ganhar continuando lutando. E é importante que não apenas as discussões que houveram nessa casa, não apenas os debates, não apenas as palavras de apoio, e muitas vezes até utilizando, infelizmente, como é a cultura política, de momentos em que as coisas estão caminhando e muito bem encaminhadas, como foram, pelo Executivo, a quem se deve dar os parabéns, porque desde que o projeto iniciou, as portas foram abertas para as discussões e quem quis participar efetivamente participou, culminando com as discussões na Câmara, nas quais também houve muita participação. Infelizmente, como eu digo, em tudo se aproveita para fazer um pouco mais de palanque e para aparecer um pouco mais. Mas o que tem que efetivamente aparecer são os resultados, porque os resultados aparecendo, nós vemos a comunidade crescendo, nós vemos os alunos tendo mais oportunidades e o esporte gera muitas oportunidades, não apenas de aprendizado, não apenas, né, na estruturação e na formação do indivíduo, mas também na profissionalização, porque hoje o esporte é também uma ferramenta de fomento e desenvolvimento, oferecendo emprego, oferecendo oportunidades. Agora, ainda na semana passada, nós vimos um campeonato de natação em Pelotas, em que os hotéis estavam cheios, a comunidade se movimenta, o comércio fica ocupado. E se nós formos ver, né, antigamente, né, vou dizer assim, quando eu ainda participava competitivamente de esportes, e eu venho de uma família que toda viveu o esporte na sua vida e foi incluída pelo esporte, via como nas viagens, como nos próprios torneios e campeonatos em Pelotas, a movimentação do comércio e dos serviços é possível. Então, gera também desenvolvimento, além de fazer com que os jovens tenham o que fazer, né? Porque, infelizmente, hoje, em que pese a sociedade oferecer tantas possibilidades aos jovens, as oportunidades não são tantas assim. E o esporte, além de possibilidade, oferece oportunidades. São inúmeros os jovens que saem de Pelotas para estudar em outros lugares, inclusive fora do país, com possibilidade de bolsas esportivas, quando não até para a profissionalização e, portanto, com a oportunidade também de emprego. Então, é importante que a Câmara continue interessada nesse assunto e continue aliada às associações, aos clubes, aos esportistas, para que esse projeto, tanto do Proesporte, com oferecimento de ajuda à elaboração de projetos e para oferecimento de recursos
para o desenvolvimento do esporte continue cada vez mais e se alcance valores efetivamente necessários e que respondam à necessidade, então, dos clubes, dos atletas, para que possam fazer o seu desenvolvimento. Parabéns aos esportistas de Pelotas, parabéns ao Executivo, parabéns ao Legislativo também, que soube muito bem fazer a sua parte.